Olá, amigas e amigos que curtem o nosso programa Cena Legislativa. Vamos falar agora um pouco sobre o fator Nordeste e a conjuntura política nacional. A gente está vendo nas últimas semanas a centralidade do Nordeste para o tabuleiro político nacional. Em que sentido? Visitas em sequência do presidente Lula e dos seus ministros, reuniões envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, lideranças, presidentes de partidos também marcando presença na região Nordeste, e tudo isso, claro, com um sentido de estratégia eleitoral. Por que isso está acontecendo? Nas últimas eleições, precisamente nas 3 últimas eleições, nós tivemos o registro de vitórias para o PT e seus aliados na região, né? Basta a gente ver que na última eleição o presidente Lula conseguiu registrar vantagens consideráveis em estados da região Nordeste, como, por exemplo, o estado do Ceará. O que a gente está vendo desde o final de 2024? A queda da popularidade do presidente Lula, inclusive na região Nordeste, especialmente nas grandes cidades e nas capitais. Olhando isso, sabendo dessa realidade, os grupos de oposição que reconhecem a importância da região Nordeste, são 9 estados, tem densidade eleitoral, faz diferença para o jogo político nacional. Então, a partir do enfraquecimento em termos de opinião pública do presidente Lula e do seu governo na região, grupos de oposição, grupos ligados ao presidente Bolsonaro e a diferentes linhas do Centrão passam a fazer parte e a fazer presença na região Nordeste. E isso desde a eleição de 2024, na construção das candidaturas, nas eleições dos prefeitos. E aí nesse momento, nós temos uma estratégia muito importante que deve ser reconhecida nesse momento e vai fazer a diferença em 2026. Até que ponto, veja só, até que ponto o governo federal, o presidente Lula, que registrou vantagens importantes na região Nordeste, até que ponto o presidente vai conseguir reconquistar esses territórios, que alguns chamam de cidadela petista, até que ponto vai considerar, ou se essa região, se as capitais terão um peso maior de grupos da oposição. Essa disputa, ela se faz em reuniões partidárias, ela se faz na opinião pública, principalmente nas redes sociais, e ela ganha destaque nacional. Basta você ver que, por exemplo, o governo federal, o presidente Lula, lança programas importantes na região Nordeste. E também a principal força de oposição ao governo federal, que é o ex-presidente Bolsonaro, que apesar de estar inelegível, mas certamente vai ter um peso, uma influência sobre a eleição de 2026, também marca presença nesses espaços, nessas articulações, buscando ganhar o apoio de vereadores, buscando ganhar o apoio de prefeitos, buscando alterar a opinião pública. Se a gente pegar as outras regiões, como Sul e Sudeste, a situação de avaliação do governo federal, ela é ainda pior. Então, há de se considerar nesse momento o papel da região Nordeste, que é a região, veja só, que é a região que mais cresce economicamente no país, que tem os maiores índices e que mais conseguiu reduzir fatores de desigualdade. Qual vai ser, para onde vai essa região, né? Principalmente as médias e grandes cidades e as capitais que têm uma densidade eleitoral. Então, esse ponto é importante para a gente refletir, para a gente analisar, e vai dizer muito das próximas jogadas políticas e das coligações que vão ser formadas para 2026. Então é isso, esse ponto é importante para a nossa discussão e importante para a gente compreender também a cena legislativa de 2026. Olá, amigas e amigos que curtem, compartilham
essa ideia, esse programa, essa grande discussão que é o nosso Cena Legislativa. Eu vou falar um pouco hoje sobre as articulações, as movimentações da oposição no estado do Ceará. Nós tivemos, nas últimas semanas, uma série de movimentos que valem registrar e são muito importantes para a gente compreender o tabuleiro político cearense. O anúncio de filiação à União Brasil, feito pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, a entrada no jogo do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, né? A articulação de deputados estaduais de oposição ao governador Eumano de Freitas, que passaram a se reunir com a maior frequência, visando, claro, a eleição de 2026, que está cada vez mais próxima, que está cada vez mais latente. A grande questão que se pergunta nesse momento é qual é o projeto, de fato, dessa oposição. Todos os nomes, todas as lideranças que estão nesse grupo, de oposição ao grupo liderado pelo ex-governador e ministro Camilo Santana, pelo governador Eumano de Freitas. A grande questão é que tipo de estratégia, que tipo de projeto, quais são as ideias defendidas por esse grupo. O discurso adotado por todos eles é um discurso que informa que o estado do Ceará está um caos, que o estado do Ceará merece uma nova direção, está perdido em termos de gerenciamento de políticas e, claro, precisa de um choque, precisa de uma melhoria, principalmente em desenvolvimento econômico e na segurança pública. Mas, nesse momento, quando se faz a crítica, não se apresenta um projeto alternativo. E aí, a gente vê, junto no mesmo grupo, personalidades com as trajetórias as mais distintas. Essa oposição, hoje, no Ceará, ela passa a agregar nomes ligados ao bolsonarismo, né, a uma extrema-direita, nomes ligados ao ex-ministro Ciro Gomes, ao ex-prefeito José Sarto. Então, você tem ali nomes os mais diversos. O ex-deputado também, Capitão Wagner, passam a se aproximar e a criar uma unidade para disputar as eleições de 2026. A gente sabe que os movimentos que vão acontecer no Ceará vão depender também de fatores nacionais. Ou seja, qual vai ser o real tabuleiro político das eleições de 2026? O presidente Lula vai ou não concorrer à reeleição? Qual vai ser o papel dos partidos do Centrão, do União Brasil, né? Qual vai ser o tamanho da base? E, claro, essa base reflete diretamente a composição, a configuração política cearense. O que nós temos hoje, de fato, é um governador que melhorou a sua avaliação, principalmente do final de 2025 até maio, junho de 2026, passa a ter um ritmo mais acelerado de inauguração, de apresentação de projetos e, a preço de hoje, teria o apoio de 150 prefeitos, isso já anunciado, né? Com um leque partidário, com uma base também muito ampla. Então, o favorito numa disputa de 2026, é claro, é o governador em busca de reeleição. Isso não significa que a oposição não possa lutar, não possa se expressar, mas o que se espera, e aí o povo cearense se manifesta nas redes sociais, principalmente, é a cara dessa oposição. Qual vai ser a cara, qual vai ser o projeto, qual vai ser a linha de atuação, para que não seja simplesmente um jogo eleitoral. E aqui, claro, no nosso Cena Legislativa, nós vamos acompanhar cada um desses passos para informar, para analisar você que acompanha e quer estar por dentro do jogo político cearense. Olá, amigas e amigos que curtem o meu, seu, nosso Cena Legislativa. Eu vou comentar hoje brevemente a última rodada da pesquisa Real Big Data para o Governo do Estado e para o Senado Federal. A pesquisa do Instituto Real Big Data trouxe um cenário bem interessante para a gente compreender
as eleições de 2026. Primeiro, é importante a gente dimensionar que estamos há pouco mais de um ano das eleições gerais no Brasil. Então, qualquer cenário apresentado nesse momento ainda é incipiente, temerário, instável, porque os partidos ainda estão se movendo, as candidaturas estão sendo colocadas, muitos pontos estão sendo discutidos. Então, o cenário ele ainda não está plenamente concretizado. Algo que a gente deve ter provavelmente em meados de abril, março, abril de 2026, o cenário ele vai estar mais consolidado. Mas a pesquisa, é claro, enquanto retrato, traz pontos importantes para a gente refletir sobre o cenário atual. O primeiro é sobre a posição do governador Eumano de Freitas. Se a gente comparar com as pesquisas que foram realizadas no início e meados de 2024, a avaliação do governador ela melhorou, principalmente por causa da maior visibilidade das entregas, de obras públicas, de novos projetos. Então, com a maior visibilidade do seu governo, o governador Eumano de Freitas passa a ter uma maior projeção, passa a ter uma melhor avaliação. Então, ele tem aí um percentual de ótimo, bom, de avaliação muito positiva do seu governo. Lembrando que todo governador, todo gestor que está na máquina pública, que ocupa o poder, que ocupa o governo, ele tem aí, principalmente tendo um ano para apresentar suas ações, ele tem uma possibilidade maior de ampliar esse apoio, de ampliar essa projeção. E do lado da oposição, nós temos aí uma série de candidaturas, de pré-candidaturas postas, como do ex-deputado Capitão Wagner, do senador Eduardo Girão, nós temos o nome do ex-ministro, ex-presidenciável Ciro Gomes. E a pesquisa foi testando cenários para cada um deles. O que é que a gente percebe de fato? Se a oposição ao Palácio da Abolição ela sair dividida, se a gente tiver vários partidos da oposição lançando candidaturas diferentes, muito provavelmente o governador Eumano de Freitas se colocará como grande favorito do pleito de 2026. Se houver uma unidade, se houver uma unificação de candidaturas, a disputa será realmente competitiva. Dos nomes apresentados, o mais competitivo, sem dúvida, é o do ex-governador Ciro Gomes. E nos cenários que foram testados, ele é aquele que consegue um empate técnico com o governador Eumano de Freitas. Um cenário que já era previsível quando o Ciro ele passou a pensar e a desenhar esse cenário. Vários nomes ali, deputados, líderes de partido do Ceará, passaram a colocar o nome dele como possibilidade no tabuleiro político cearense. O Ciro, como todos sabem, ele sempre fica nesse impasse entre disputas estaduais e disputas nacionais. Quem acompanha o dia a dia, a trajetória do Ciro, sabe que o grande projeto do Ciro é o projeto nacional, né? A disputa presidencial. Mas isso não exclui de que ele, em 2026, possa vir a se candidatar ao governo do Estado pela oposição. Nessa candidatura pela oposição, se ele conseguir unificar os partidos da oposição ao governador Eumano de Freitas, nós teremos, sim, uma disputa competitiva. Lembrando que o governador Eumano de Freitas já tem, a preço de hoje, o apoio de 12 partidos, já tem um apoio de grande parte das prefeituras, mas o voto ele é uma incógnita, principalmente nas grandes cidades. Outro dado importante sobre o Real Big Data é a disputa, a famosa disputa, tão polêmica disputa para o Senado Federal. E aí nós temos os mais diferentes nomes
postos para disputa. O nome mais lembrado, mais citado, o mais forte é, também algo previsível, o do senador Cid Gomes, né? Cid já falou em vários momentos que não pretende se candidatar novamente ao Senado. Inclusive, diz que vai lutar para que o PSB continue com a vaga, mas com outro nome. Ele defende publicamente o nome do deputado federal Júnior Mano, mas o que a gente viu na pesquisa é que o nome dele é o nome mais forte na disputa. E aí, a oposição também tem nomes colocados, né? E esses nomes fragmentados, né? Esses nomes com percentuais diferentes, mas que também tem um posicionamento, existe um percentual considerável de 10%, 12% do pastor Alcides, né? Existem percentuais consideráveis ali para o Eunício Oliveira, mas o que se destaca, o percentual mais significativo é o do senador Cid Gomes. Não se sabe se esse tipo de pesquisa vai fazer com que o senador mude de opinião e venha, de fato, a disputar uma das vagas ao Senado Federal. O que nós temos, e aí o que eu disse no início, é um cenário ainda indefinido e que as peças vão se movendo e que os cenários vão sendo colocados. E, claro, essas pesquisas elas são utilizadas pelas lideranças partidárias, pelos deputados, para formar os blocos políticos, para formar as coligações, para formar as alianças. Os percentuais que cada um dessas lideranças apresenta são percentuais de memória do eleitor, de lembrança do eleitor, de aprovação. Então, isso é um capital político que também deve ser pensado, que deve ser discutido e que a gente deve acompanhar. O que, de fato, nós temos, já para finalizar, é que a pesquisa Real Big Data traz um cenário de diferentes potencialidades para a oposição e de fortalecimento do governador Eumano de Freitas. Mas essa é apenas uma pesquisa. Nós teremos, a partir de novembro, pesquisas que serão publicadas com cada vez maior frequência e, claro, aqui no nosso Cena Legislativa nós vamos acompanhar, analisar, trazer os pontos e contrapontos desses instrumentos que são tão importantes, ok? Olá, amigas e amigos que curtem, divulgam, compartilham essa ideia, esse programa, esse grande espaço de debate que é o nosso Cena Legislativa. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que ganhou as manchetes dos principais jornais do país, do Ceará, que é a presença cada vez mais marcante do crime organizado no universo eleitoral. Nós tivemos recentemente a presença das Forças Armadas nas eleições suplementares do município de Santa Quitéria. Essa presença das Forças Armadas não aconteceu por acaso. Ocorreu a partir de uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral por causa da participação em outros pleitos do crime organizado no município. A grande questão, e por isso que eu estou trazendo isso aqui para o nosso programa, é que o fenômeno ele não está restrito a Santa Quitéria ou somente ao Ceará. Ele é um fenômeno nacional. Cada vez mais a gente vê a presença do crime organizado, de facções nas eleições proporcionais, com a participação direta em mandatos, apoiando mandatos, seja para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, participando também ativamente da eleição de prefeitos. Temos caso também de participação em eleições para governador. E, claro, que esse tipo de ação ele afronta um dos princípios básicos da democracia, que é a liberdade do voto. A partir do momento que o eleitor ele é pressionado a votar em um determinado candidato por causa da violência, da força física, do medo de ser pressionado, eliminado, expulso da sua casa,
coagido por forças violentas, ilegais do crime, ele não está usando esse princípio básico da democracia, que é a liberdade. Então, a presença do crime organizado, ela é um tiro direto na democracia. Da mesma forma que ela altera processos de escolha, altera a lógica dos partidos, ela cria uma desvantagem entre candidatos. Aqueles candidatos que são apoiados por líderes criminosos acabam, de certa forma, saindo na frente diante de concorrentes que não têm esse peso. E aí, ao se criar essa desvantagem, essa injustiça, você distorce o resultado eleitoral, você distorce o jogo democrático. E, claro, a justiça brasileira está de olho nesse tipo de movimento. Nós temos aí uma série de ações do Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com os tribunais regionais dos estados, com as polícias locais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as diferentes forças da ordem, para que possa coibir a presença desse elemento extremamente danoso às eleições, à democracia. Lembrando que nós teremos agora, em 2026, as eleições gerais para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. E, claro, nas últimas investigações aí das forças policiais, a gente viu o tamanho dessas organizações criminosas em termos de volume de investimento, volume de recursos, e é claro que essas figuras vão tentar buscar impactar no resultado das eleições, seja apoiando candidatos, tendo os seus candidatos naturalmente, atrapalhando outras lideranças, porque isso os interessa diretamente, porque se cria uma espécie de escudo de proteção, de impunidade a essas figuras. Uma situação que era muito restrita, principalmente ao Rio de Janeiro e São Paulo, hoje a gente vê esse fenômeno em todo o país. E serve, claro, de alerta para que as autoridades policiais, o judiciário, a própria sociedade, que é refém dessa situação, possa denunciar, possa ficar de olho nesse processo que, como eu disse, distorce, fere de morte a nossa democracia. A democracia tem que ser um espaço livre para que o eleitor possa manifestar sua vontade sem qualquer tipo de pressão, para que os candidatos possam estar no espaço público, seja ele qual for, em todos os bairros, em todos os municípios, sem ter qualquer tipo de medo, de constrangimento, para que a festa democrática ela tenha sentido. Então, esse é o recado, esse é o ponto principal da nossa análise de hoje no nosso Cena Legislativa. Olá, amigas e amigos que curtem o nosso Cena Legislativa na TV Câmara Fortaleza, nas redes sociais. Hoje eu vou falar um pouco sobre o impacto da inteligência artificial nas eleições de 2026. Esse é um dos temas mais polêmicos, controversos e temidos do universo político, da imprensa, do mundo inteiro, de uma forma geral. Cada vez mais nós temos a presença de ferramentas de inteligência artificial no nosso dia a dia. Elas já são realidade praticamente em todos os campos de atuação profissional, no comércio, na indústria, nos governos e, claro, que elas já estão presentes no dia a dia do universo político, dos mandatos dos deputados, dos governadores, senadores. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta fantástica para a produção de textos, edição de vídeos, construção de diálogos, articulação de imagem, enfim, é uma discussão, um grupo de ferramentas que não podem mais ser deixadas de lado. E hoje a gente vê cada vez mais aquelas figuras
que muito provavelmente serão candidatos em 2026, utilizar com muita frequência as ferramentas de inteligência artificial para se adequar a alguma trend, para fazer parte de alguma discussão do momento, para produzir algum material específico para um público. Então, a gente tem a IA muito ligada ao universo eleitoral. Nós já tivemos essa realidade em outras eleições. A gente viu recentemente isso nas eleições legislativas na Argentina, nas eleições na Colômbia, na Bolívia, nos Estados Unidos, as eleições europeias. A IA está muito presente. E muito provavelmente no Brasil em 2026 as campanhas vão ser muito permeadas pela IA. Já existe até uma regulamentação da Justiça Eleitoral informando sobre o uso dessas ferramentas, sobre a melhor forma, sobre o tipo de informação, com receio dessas ferramentas serem utilizadas para manipular a opinião pública, a vontade do eleitor, para produzir fake news, porque como essas ferramentas elas vão se aperfeiçoando, hoje você consegue articular, você consegue produzir um vídeo de uma figura pública, o áudio de uma figura pública de uma forma muito refinada, muito próxima da realidade mesmo. E a gente sabe que as eleições elas se dão num curto espaço de tempo. Daqui que aquele vídeo, aquele áudio seja desmentido, seja cancelado, seja revisto, o estrago já vai ser muito grande. Então, Justiça Eleitoral, a imprensa, de uma forma geral, já estão acompanhando o uso desses aplicativos no universo das campanhas. Produtoras também já estão organizando seus pacotes para as campanhas com aplicativos de inteligência artificial para o universo eleitoral, do deputado estadual à campanha presidencial. E aí nós vamos ter uma disputa na TV, uma disputa nas redes sociais sobre produção também de conteúdo. É muito comum, a gente viu isso nas campanhas dos nossos vizinhos, nós vamos ter candidatos participando de danças em cidades que muitas vezes eles nem estiveram, porque a IA ela produz essa realidade. O que o eleitor, o que a opinião pública tem que estar atento para que essa ferramenta, que tem um bom uso, ela pode auxiliar na produção de um vídeo de melhor qualidade, ela pode criar um diálogo mais claro, que isso não se transforme em manipulação, em fake news, em espetáculo vazio da discussão pública. Porque o que interessa, e aí é algo que a gente vem sempre dizendo aqui no Cena Legislativa, o que interessa de fato nas eleições e fora também das eleições é o debate público das questões que realmente importam para a população. Ou seja, uma proposta de Estado, de país, sobre segurança pública, sobre economia, sobre emprego e renda, educação, saúde, é isso que realmente importa. Se as ferramentas puderem ser utilizadas para melhorar a comunicação e tornar essas lideranças mais próximas da população, excelente. Mas se isso for utilizado para criar uma distorção ou um espetáculo vazio e fútil da arena pública, a gente tem que já começar a desconfiar dessas lideranças. Então, vamos ficar atentos ao uso da inteligência artificial nas campanhas agora de 2026. É isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.